Está no ar mais uma edição do programa Informe Bioclínico, um programa idealizado para levar você informações sobre a sua saúde, como tratar as possíveis doenças e também como evitá-las. Nesse programa estaremos entrevistando a doutora Márcia, do Hospital Casa de Saúde Maternidade Silvio Melo, onde estará abordando o tema HPV e sua importância, diagnóstico e tratamento. Doutora Márcia, a coleta por exame preventivo em meio líquido é difícil? Não, ela é uma coleta simples, natural. A princípio, para a paciente vai ter a mesma impressão que está colhendo o exame Papa Nicolau que ela já é acostumada a colher. Ele é até um pouco mais rápido, porque eu não tenho que fazer uma coleta tríplice, como ela é feita naquele preventivo da lâmina. É uma coleta só dentro do colo uterino, então ela se torna um pouco mais rápida até, não tem desconforto nenhum para o paciente. Qual a importância da pesquisa do vírus HPV e de sua genotipagem? O vírus HPV hoje, a gente tem mais de 100 tipos. A importância de se investigar, hoje a gente tem como dado estatístico confirmado que o câncer que mais mata no Brasil é o câncer de mama. E ele é seguido pelo câncer provocado pelo HPV. Então é o segundo câncer que mais mata no Brasil. Daí a importância tão grande, né? E a importância da pesquisa dos seus subtipos é que desses mais de 100 tipos, 4 estão diretamente relacionados com a formação do câncer genital, quer na mulher, quer no homem, né? Que são os tipos 6, 11, os 16 e o 18. Então, por isso é tão importante fazer essa pesquisa. Doutora Márcia, existe vacina contra o vírus HPV? E quando ela é indicada? No Brasil, há bem poucos anos, a gente já tem tido contato com a vacina para o vírus HPV. Na verdade, a gente tem no mercado brasileiro 2 tipos, que é a bivalente, onde a gente vai vacinar apenas contra os tipos 16 e 18, que são os mais graves, mas a gente tem, aqui tem sido mais recomendado atualmente, que é a quadrivalente, que é a vacina que atinge os vírus 6, 11, 16 e 18. São os vírus 6 e 11 que causam as verrugas genitais e o 16 e 18 que estão diretamente relacionados com o câncer. Hoje a gente tenta fazer de forma preventiva. Então a gente já indica essa vacina especialmente para meninas a partir de 9 anos de idade. O estudo foi feito na maioria dos casos avaliados entre 9 e 26. Mas a gente já tem um mercado mais aberto hoje, a partir de 9 anos, inclusive para o sexo masculino. E a idade, a gente considera aquela idade onde tem maior risco de reprodutividade, maior risco de gravidez. Então, a partir de 9 anos, tanto a menina quanto o menino podem ser vacinados, de forma preventiva. Quando a amostragem endocervical, doutora Márcia, não é visualizada, a genotipagem do vírus HPV é indicada? A gente vai ter um dado a mais para confirmar ou não a presença do vírus HPV. Então, quando eu solicito a genotipagem, eu vou ter mais segurança, eu vou ter um dado a mais para confirmar se a paciente ou o paciente tem ou não a contaminação pelo HPV. Ele vai me dar muito mais segurança. Em caso onde encontramos células atípicas, seja ela de origem escamosa ou granular, a genotipagem é importante? A genotipagem ela vai me facilitar a identificar qual tipo de vírus está ali presente. Então eu vou ter mais segurança de indicar um procedimento para paciente. Qual seria esse procedimento? Esses tipos mais agressivos, a gente já parte logo para uma cauterização, dependendo do tamanho da área comprometida, até uma cirurgia com a retirada daquela área que a gente chama de conização. Os tipos menos agressivos, na verdade, a maioria das pessoas que têm a contaminação por esses vírus nem sabem que tem. O próprio organismo se defende e a pessoa passa pela situação da contaminação do vírus sem saber. Então, esses tipos que não têm essa capacidade de agressão, eles podem ser tratados de forma conservadora, de forma simples, e muitas vezes o próprio organismo da pessoa vai estar defendendo ela. Então, é importante para eu ter a segurança na conduta de como tratar a paciente. Eu vou saber conduzir com segurança e daqui 10, 15 anos eu não vou ter o risco de uma consequência grave do tipo um câncer de colo de útero, porque eu não tratei um HPV que era do tipo 16 ou 18 e ela desenvolveu o câncer. Sabidamente,
o vírus HPV é muito comum em nossa população. Como lidar com esse fato? Infelizmente, a gente tem que constatar isso, é uma realidade sim. O número de casos que a gente tem no dia a dia ainda é muito grande e infelizmente também tem uma abrangência muito grande no que diz respeito à idade. Nós temos pacientes aqui de 13 anos, de 14 anos, mas nós temos pacientes de 70 e poucos anos. Por que isso acontece às vezes? Como às vezes o vírus ele age de uma forma assintomática, hoje a gente tem um dado que ele pode começar a agir de alguns dias do contato até décadas. Então muitas vezes a pessoa tem o vírus e não sabe que tem, por ser assintomática, e ela continua transmitindo o vírus para outras pessoas. Então tem uma abrangência muito grande, por isso a gente recomenda muito para a paciente, a gente orienta, a gente instrui a necessidade dela estar vindo com uma frequência maior no consultório fazendo exame. Às vezes a paciente acha que não sente nada e não tem a necessidade. Então, acontece da gente pegar uma paciente aqui que não faz exame ginecológico há 3 anos, há 5 anos, e muitas vezes a gente tem a paciente com uma lesão com HPV. Então, o que a gente tenta fazer é orientar, é mostrar o risco, é fazer com que essa paciente se sinta obrigada com ela mesma a estar fazendo as consultas de rotina de 6 em 6 meses para não entrar no grupo de risco. Nossa forma de agir é através da orientação e do exame ginecológico. O vírus HPV-16 possui 7 vezes mais chance de desenvolver câncer de colo. O vírus HPV-18 também leva ao câncer de colo. Como deve ser o acompanhamento e o tratamento desses pacientes? Quando a gente pega uma paciente que a gente consegue fazer essa genotipagem, que hoje tem sido mais fácil com essa nova técnica do preventivo, inicialmente a gente vai, a depender do tamanho da lesão, a gente vai encaminhar essa paciente para uma cauterização. Para isso a gente vai usar uma classificação da neoplasia intracervical, que a gente tem a sigla de NIC. Então nós temos o NIC 1, NIC 2 e NIC 3. Quando a paciente tem o NIC 1, que é um grau mais leve de comprometimento, somado ao HPV, eu posso simplesmente indicar uma cauterização para ela e estar resolvido o problema, desde que ela faça um segmento de 6 em 6 meses, para a gente ter o controle. Porque como esse vírus, às vezes, ele age numa camada mais profunda do colo uterino, da parte interna do colo uterino, a gente pode, infelizmente, mesmo fazendo uma cauterização mais profunda, deixar alguma área acometida e com o passar do tempo essa área vai se superficializando e o vírus se torna visível novamente. Então, a gente vai fazer a cauterização e orientar a importância do preventivo de 6 em 6 meses. Quando já é o NIC 2, é o grau 2 de lesão celular com HPV, a minha conduta, isso eu estou dizendo em particular comigo, na maioria das vezes o que a gente vê e o que a gente é orientado a fazer é que a gente faça também uma cauterização. Mas se é uma paciente que tem várias queixas, que tem desconforto, que tem dor, que o colo do útero sangra fácil, ou que ela já teve um histórico anterior, nessa situação eu já costumo recomendar logo o procedimento cirúrgico, que é a retirada na forma de um cone do colo uterino. E no grau 3, junto com o HPV, aí não tem dúvida, a cirurgia para retirada dessa área comprometida é indicada. Esse material tem que ser mandado para biópsia, tem que ser avaliado se as bordas da área que a gente tirou, daquele pedacinho do colo do útero, estão livres. Quer dizer, se naquela parte externa da lesão, durante a biópsia, não tem nenhuma célula com alteração ou não tem nem uma contaminação do vírus HPV. Aí eu vou ter segurança que eu retirei toda a área contaminada da paciente, mas mesmo assim eu tenho que manter ela sob controle de 6 em 6 meses com o preventivo. No exame pré-nupcial, é importante a pesquisa do vírus HPV? E qual a sua importância? É muito importante, porque como eu já comentei há pouco, pode acontecer de você ficar décadas com o vírus sem saber que tem. Existe uma situação onde a criança pode se contaminar no momento do parto da mãe dela. Então ela pode já nascer adquirindo esse vírus, como muitas vezes pode acontecer que esse vírus fique de forma assintomática no organismo da pessoa, ela vai ter toda uma vida sem saber que tem o vírus. E aí, no primeiro contato sexual, ela vai estar transmitindo isso. Então, quando eu solicito o exame pré-nupcial, eu tenho a possibilidade de tratar primeiro a pessoa e de evitar a disseminação, de evitar que outras pessoas sejam contaminadas.
Então, a importância do pré-nupcial, ela não está restrita ao fato do casal em si. Ela está restrita ao parto, tipo de parto, se a mãe fez o pré-natal, se essa criança não foi contaminada ainda durante a gravidez da mãe ou no momento do parto, se essa pessoa não teve um contato com uma outra pessoa contaminada, que talvez ela nem saiba o histórico, que essa outra pessoa talvez pudesse ter o vírus. Então eu vou conseguir tratar a pessoa ainda no início de um problema, para que ela não tenha uma consequência mais grave no futuro, e eu vou evitar que ela transmita para uma outra pessoa também, com que ela vai ter uma vida sexual mais contínua, mais ativa. O vírus HPV também é o responsável pelo câncer de ânus, câncer de laringe e o câncer de pênis. Qual a importância da pesquisa do HPV no homem? O problema é que o HPV, ele também contamina a genitália masculina. E o HPV, ele é transmitido na relação sexual. Então, aqui a gente tem que levantar a questão, primeiro, do não uso da camisinha, que infelizmente a gente ainda tem como maioria absoluta das relações sexuais, porque todo mundo acha que com ele não vai acontecer. Então, já tem esse discurso. Segundo, como há a possibilidade do vírus contaminar outras mucosas, a gente tem que levantar aqui a questão do sexo anal, do sexo oral. Então, a contaminação pelo HPV em laringe é uma contaminação gravíssima, porque ela é uma lesão vegetante, é uma lesão que cresce de forma rápida e cresce de forma muito agressiva. Então, uma lesão dessa em laringe, além dela provocar obstrução, que é uma forma grave, vamos dizer que na pior das hipóteses, até por asfixia, mas antes mesmo de uma asfixia, é uma lesão pré-cancerosa. Então, um câncer de laringe é um câncer de alto grau de risco de vida. O prognóstico não é bom. O câncer retal, o câncer no ânus, são cânceres que mesmo que você trate, eles vão deixar uma sequela grave, porque você vai ter que desviar o trânsito intestinal do paciente, ele vai ter que usar uma bolsa para fazer suas necessidades através dessa bolsa que é instalada no abdômen, porque aquela área comprometida, ela tem que ser eliminada. Então, um câncer de reto, um câncer de ânus é um câncer muito grave também. E fora o fato de que, na relação sexual, o homem vai transmitir para a parceira, né? E essa parceira vai adquirir. Se ela ficou grávida, a gente tem a limitação de tratar esse vírus durante a gravidez, a gente vai ter que esperar a mulher ter o bebê para a gente tratar de forma adequada. Então ela vai ficar em 9 meses com o vírus instalado e progredindo de forma rápida, o que dificulta o tratamento depois, e a mulher grávida tem baixa imunidade. Então ela vai ter uma proliferação muito mais rápida e muito mais grave, não podendo ser tratada. E o risco de contaminação para o bebezinho que ela está esperando, ainda nesse período, dentro do período gestacional, ou mesmo no momento do parto dela, ela transmitir para a criança. Se a criança ingere líquido ou secreção da vagina no momento do parto, ou o próprio sangue da paciente contaminados, ela vai desenvolver o HPV na laringe, e aí vem a questão do câncer de garganta também. Então o bebezinho já nasce com um prognóstico ruim, né? Então é indispensável o tratamento do casal. Isso não é só para a mulher. O homem obrigatoriamente tem que ser avaliado e bem tratado durante o tratamento da parceira também. Doutora Márcia, para quem está nos vendo agora, qual seria a melhor maneira de se prevenir contra esse vírus? Sem dúvida nenhuma, nada substitui a rotina ginecológica, tá? Então, no caso da mulher, consultório ginecológico de 6 a 6 meses. No caso do homem, mesmo que ele não sinta nada, procurar um urologista, ver se está tudo ok com ele, principalmente se ele vai estar iniciando uma atividade sexual com uma nova parceira. Um cobrar do outro, a mulher exigir que o homem esteja em dia com seus exames, o homem também exigir da mulher. Aqui entra a necessidade absoluta do uso do preservativo, que, como eu falei, não tem sido usado, tem sido totalmente ignorado. E no caso de você ter uma lesão dessa, conversar com seu parceiro, explicar que você tem, que você não sabe como adquirir, porque realmente não dá para a gente afirmar nem quando nem como foi adquirido, pelo tempo que ele pode ficar no organismo sem se manifestar. Então, não esconder do parceiro para que ele possa se proteger e para que ele também possa ir ao médico para ver se está tudo bem com ele. Nada substitui o exame médico, no caso da mulher, o Papa Nicolau. E agora, com essa ajuda maravilhosa que a gente tem, que é esse meio líquido, que vai facilitar a identificação de uma forma mais segura e dando com precisão, no caso de uma necessidade,
qual tipo de vírus que a gente tem no organismo, fazendo com que a gente possa tratar e lá na frente evitar um câncer que pode colocar em risco a nossa vida, ou que a gente tenha lesões em genitália que possam provocar um tratamento doloroso, porque o tratamento dessas verrugas genitais é feito com ácidos extremamente potentes. No caso da mulher é quase 100% ácido, então é um ácido na forma praticamente pura. Então ela vai evitar uma consequência de um tratamento doloroso, de um câncer, de uma gravidez onde o bebê vai ficar em risco por culpa de um casal que não tratou. Então, exame ginecológico sempre, no caso do homem, exame urológico de rotina também.